Oi, meu nome é Gabriela Correia Cruz, sou estudante de medicina do quarto ano e hoje vamos descobrir se a suplementação de cálcio auxilia na perda de peso de indivíduos com sobrepeso ou obesidade. A obesidade e o sobrepeso são considerados a partir de um IMC maior ou igual a 25. Vale ressaltar que no Ministério da Saúde consideram a obesidade um quadro epidemiológico com aumentos gigantescos nas últimas décadas, tanto em adultos e principalmente em crianças e adolescentes. Quando falamos em cálcio, podemos dizer que ele é um mineral responsável pela manutenção e a formulação do osso. Também atua na liberação de hormônios, funcionamento de enzimas e pode ser encontrado na comida. Devido ao fato de ser um mineral que já atua no corpo humano e também é facilmente encontrado em laticínios, queijos, brócolis, seria uma opção mais barata quando pensamos na sua suplementação oral. Mas fica o questionamento, como pergunta clínica. A suplementação de cálcio auxilia na perda de peso dos indivíduos com sobrepeso e obesidade? E é exatamente isso que vamos averiguar na nossa revisão sistemática intitulada Calcium Supplementation for People with Overweight or Obesity Review, onde usamos a base de dados Cochrane Library a fim de encontrar a melhor evidência sobre o assunto que atendesse à nossa pergunta clínica. Para iniciar a análise, precisamos verificar se o pico da pesquisa iria corresponder ao que buscávamos, que era um estudo que envolvia de jovens a adultos obesos ou com sobrepeso, com intervenção de suplementação de cálcio com comparação a placebo. Como resultado, o que eu mais esperava estava correlacionado com a perda de peso. Quando analisamos o pico da revisão, verificamos que o mesmo envolve crianças, jovens, adultos e idosos de 79 anos, com a intervenção de cálcio de forma oral, seja por suplementação, comida ou bebida fortificada, em comparação com placebo e entre outros resultados. E os desfechos principais encontramos o peso corporal. Vale ressaltar que o estudo obteve tantos desfechos primários como secundários. Os desfechos primários daí seriam os prioritários, como, por exemplo, morte, eventos adversos e perda da qualidade de vida do paciente. Então, no caso da revisão, os resultados primários envolvem peso corporal, qualidade de vida relacionada à saúde e eventos adversos. Já os secundários envolvem medidas antropométricas além do peso corporal, mortalidade por todas as causas e morbidade. Visando atender a nossa pergunta clínica, vamos avaliar peso corporal e medidas antropométricas, além do peso corporal, como IMC e circunferência abdominal. Agora que já analisamos a delimitação do pico da revisão, podemos analisar o objetivo do estudo, que era avaliar os efeitos da suplementação de cálcio para a perda de peso em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, correspondendo à nossa pesquisa clínica. Já para realizar a busca dos artigos que seriam avaliados, os autores usaram as seguintes bases de dados: Central, Medline, Embasine, Linux, base de dados latinos-americanos e do Caribe em ciência de saúde e 2 registros de ensaios clínicos, sendo a data da última busca em todos os bancos de dados, exceto o Embase, até a data de 10 de maio de 2023. Os critérios de seleção delimitavam por pesquisas de ensaios clínicos randomizados e quase randomizados, ou seja, não randomizados, que incluíam as seguintes comparações: suplementação de cálcio versus placebo, alimentos ou bebidas fortificadas com cálcio versus placebo, ou alimentos ou bebidas fortificadas
com cálcio versus alimentos ou bebidas sem cálcio adicionado com participantes com sobrepeso ou obesidade de qualquer idade ou sexo. Além disso, foram excluídos estudos que avaliaram o efeito do cálcio e da vitamina D ou de minerais mistos, em comparação ao placebo, e estudos que envolviam participantes com problemas de absorção. Além disso, vale ressaltar que a revisão sistemática definiu sobrepeso ou obesidade usando o índice de massa corporal, ou seja, o IMC, que é o peso da pessoa dividido pelo quadrado da altura, onde os adultos com sobrepeso têm o IMC entre 25 a 29,9 e com obesidade maior que 30. Bom, tendo delimitado os tipos de estudos, foram encontrados 5.376 estudos que foram filtrados, como podemos observar no fluxograma Prisma. Dos 5.376 estudos, mais de 1.000 foram excluídos por serem estudos duplicados. Depois, mais de 4.000 estudos foram excluídos por não se adequarem exatamente aos critérios de elegibilidade. E, em seguida, alguns não eram elegíveis ou pela população delimitada ou a forma de escolha de intervenção, e até a inelegibilidade pelo design de estudo, restando no final 18 estudos de síntese quantitativa elegíveis. Da abordagem GRADE, a qualidade da evidência é muitas vezes analisada através dela, pois a mesma utiliza dos 5 domínios para dizer se o efeito da intervenção é uma medida de certeza. No entanto, nossos pesquisadores optaram por outro método de avaliação. Os primeiros 2 autores da revisão examinaram independentemente o resumo, título ou ambos de cada registro que recuperamos nas pesquisas bibliográficas, para determinar quais estudos deveríamos avaliar mais detalhadamente. Em seguida, obtivemos os textos completos de todos os registros potencialmente relevantes e as divergências foram resolvidas por consenso ou recorrendo a um terceiro autor da revisão. Se a discordância não fosse resolvida, categorizava-se o estudo como aguardando classificação, com planejamento de entrar em contato com os outros atores para esclarecimentos. É exatamente essa forma de seleção que observamos no fluxograma de Prisma, sendo importante destacar que os próprios autores avaliaram o risco de viés de cada ensaio, usando como base o número de participantes e da qualidade dos métodos usados nos estudos. Os domínios que os autores usaram para avaliar os riscos de viés foram geração de sequência aleatória para viés de seleção, ocultação da locação também para viés de seleção, cegueira de participantes e pessoal para viés de desempenho, cegueira da avaliação de resultados para viés de detecção, dados de resultados incompletos para viés de atritos e relatórios seletivos e outros. Podemos ver que a maioria dos estudos possui informação incompletas ou não possui informações sobre domínios, lembrando que os autores entraram em contato para tentar extrair as informações que estavam faltando. Para iniciar a avaliação do efeito, vamos começar pela análise dos efeitos controlados. A revisão optou por analisar as medidas de efeito da seguinte forma: quando pelo menos 2 estudos estavam disponíveis para comparação em um determinado resultado, expressamos dados dicotômicos como uma razão de chances, odds ratio, ou risk ratio, com intervalo de confiança de 95%. Já para heterogeneidade, foi usado o I², para estimar o grau, e foi utilizado o guia aproximado para a interpretação da heterogeneidade, conforme descrito no capítulo 10 do Cochrane Range Book for Systematic Reviews of Interventions. De 0% a 40%,
pode não ser importante. De 30% a 60% pode representar heterogeneidade moderada. De 50% a 90% pode representar uma heterogeneidade substancial. De 75% a 100%, uma heterogeneidade considerável. Sendo importante falar que foi evitado o uso de valores de corte absolutos, mas interpretado o I² em relação ao tamanho e à direção dos efeitos, ED, e a força da evidência para a heterogeneidade. Agora, para entendermos como foi feito as comparações, vamos analisar na tabela nossos desfechos de interesse, começando pelo peso corporal. Quando analisamos a mudança de peso corporal num período de acompanhamento de 8 a 24 semanas, vemos que o estudo comparou a população que fez o uso de suplementação de cálcio oral e a população controle. Na população controle, a média variou de menos 7,38 kg a 2 kg, enquanto no grupo com intervenção, a variação foi de 15 kg menor, e o grau de certeza da evidência foi classificado como baixo. Já quando analisamos as medidas antropométricas que não sejam peso corporal, podemos avaliar o IMC e a circunferência da cintura. No caso do IMC, a mudança média no grupo com intervenção também foi menor, assim como no caso da circunferência da cintura, e o grau de certeza da evidência foi moderado para ambos desfechos. Agora, vamos analisar esses 3 desfechos de forma individual. Quando analisamos o desfecho primário sobre o peso corporal, verificamos uma variação dicotômica, avaliada pela diferença das médias com a linha de nulidade passando pelo zero. Linha horizontal da maioria dos estudos, ao passar pela linha da nulidade, nos indica que não há diferença entre os grupos. Já quando analisamos nosso losango, verificamos que ele também passa pela linha de nulidade, indicando que a somatização dos estudos também não demonstra diferença no efeito no uso da intervenção. Logo, o uso de cálcio não deveria ser recomendado para a mudança corporal. Agora, vamos analisar o efeito da suplementação de vitamina C no IMC. Quando analisamos o gráfico de floresta, verificamos também uma variável avaliada pela diferença entre as linhas médias com a linha de nulidade passando pelo zero. Nesse desfecho, verificamos que a linha horizontal dos estudos também passa muito perto da linha de nulidade, indicando que não houve diferença de efeito nos grupos com suplementação e nos grupos de placebo. Quando analisamos nosso losango, verificamos que ele não passa pela linha de nulidade, mas acaba encostando na linha. Esse fator pode demonstrar que não houve diferença no efeito no uso da intervenção, ou indicar até mesmo um viés da pesquisa. Por fim, vamos analisar a circunferência da cintura. As evidências sugerem que a suplementação de vitamina C, em comparação com placebo, não tem efeito no desfecho da redução da circunferência da cintura. Quando analisamos nosso gráfico de floresta, verificamos que os quadrados se encontram do lado esquerdo e as linhas horizontais ainda cruzam a linha de nulidade. Além disso, o nosso losango também está em contato com a nossa linha primária, e é exatamente isso que pode indicar a incerteza do estudo e a indiferença entre o grupo que recebeu o placebo e o grupo que recebeu a intervenção. Tendo isso exposto, fica claro que a intervenção de vitamina C não deve ser prescrita quando esses são os objetivos. Além disso, as evidências atuais são de baixa certeza devido às preocupações quanto ao risco de viés e à heterogeneidade estatística. Embora as análises realizadas sugiram que a suplementação de cálcio pode resultar em uma pequena redução do IMC e na circunferência da cintura, essas evidências seguem sendo de certeza baixa a moderada, não garantindo nenhum resultado.
Agradecendo a oportunidade do trabalho e muito obrigada.